Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola e essa é a segunda parte daquele filmaço V de Vingança. Nessa parte vamos falar sobre a filosofia da liberdade. Ai Alberto, mas o filme é muito pior que os quadrinhos. Não vem com esse mimimi não, certo? É um filmaço. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, porque todo dia a gente tem vídeo por aqui. E se você não tiver assistido a primeira parte da análise de V de Vingança, o ideal é que você assista. Na primeira parte da análise, vimos algumas ideias sobre a psicologia do autoritarismo que são apresentadas no filme, que nos é mostrado através do Partido Fascista Fogo Nórdico. E falamos de dois conceitos muito importantes: a pirâmide das fases sociais e a linha da liberdade. A pirâmide nos mostra que, historicamente, as sociedades se baseiam, sobretudo, na força física para formar sua hierarquia. Depois, passando a depender de conceitos como simbolismo, fé, e finalmente chegando a uma fase de liberdade e moral. Já a linha da liberdade nos mostra que as ideias sobre democracia e autoritarismo não devem ser visualizadas como duas coisas em um quadrado, mas como ideias em um espectro. E além disso, vimos que sociedades podem sim regredir na linha da liberdade. E governos autoritários surgem a partir da fragilidade nacional, do medo e da propaganda. Durante a trama, V nos apresenta os antídotos para o autoritarismo, muitas vezes utilizando as mesmas ferramentas como a violência e a mídia. E falamos também um pouco de como que V salvou Eve das mãos dos homens dedo. Indo um pouco adiante, nos lembramos que um dos primeiros atos de V foi invadir a emissora de TV onde Eve trabalhava e fazer um monólogo para todos os cidadãos do país. V diz a todos em sua transmissão: porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. Essas palavras servem para inspirar as pessoas, inclusive Gordon, que mais tarde apresenta uma sátira do chanceler Sutler em seu programa. Ainda em seu monólogo, V convida a todos para uma reunião no próximo 5 de novembro, em frente ao parlamento. E podemos dizer que esse é o momento onde V planta a semente na mente das pessoas e suas atitudes durante o ano vão regando essa ideia. Mas de onde que vem essa ideia? Para descobrirmos, vamos entender a filosofia de Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin foi um filósofo russo que viveu de 1814 a 1876 e foi um dos pais do anarquismo. Na análise anterior, fizemos uma análise histórica, citando o Egito Antigo, indo até os tempos de Thomas Hobbes, onde teorias sociais baseadas na moral e na civilidade começavam a nascer muito graças ao enfraquecimento da relação entre igreja e Estado lá no continente europeu. Thomas Hobbes viveu de 1588 a 1679. Portanto, foi contemporâneo de Guy Fawkes, o soldado inglês que teve participação na chamada Conspiração da Pólvora, que buscava assassinar o rei da Inglaterra e explodir o parlamento. A data prevista para o atentado, 5 de novembro, claro. Por conta disso que até hoje existe uma tradição na Inglaterra onde, na visita anual da rainha ao parlamento, o subterrâneo do prédio é averiguado, pois lá era onde Guy Fawkes e os demais conspiradores haviam posto a pólvora para a detonação. Essa tentativa histórica de explodir o parlamento inglês simboliza os conflitos sociais da época, conflitos que não parariam por aí. Mesmo 200 anos depois, Bakunin viveu num mundo onde as estruturas sociais estavam sendo questionadas como nunca, e novas maneiras de pensá-las estavam em voga. A exemplo das ideias de Marx, com quem inclusive teve vários debates. Bakunin ocupava-se de várias questões, mas 3 itens podem ser destacados na sua filosofia: o materialismo, o ateísmo e a liberdade. O materialismo é simplesmente a visão de que a vida e o mundo se baseiam na matéria, e não em ideias de outros mundos ou paraísos. Todas as coisas são compostas de matéria, e todos os fenômenos são resultado de interações materiais. No materialismo, não há espaço para ideias platônicas. Tendo essa perspectiva, não é difícil entender por que Bakunin era ateu. Aliás, mais do que ateu, ele era antirreligioso.
Para Bakunin, a igreja e, por vezes, a própria concepção de Deus eram ferramentas de controle social. E voltando mais uma vez ao conceito da pirâmide com as fases sociais, Bakunin argumentaria que, para que a sociedade alcance o estágio moral e livre, era precisa necessariamente se opor às suas bases religiosas. Para ele, o homem que é levado a crer em concepções extraterrenas também é levado a abrir mão de sua liberdade. E pior ainda, de sua razão. E isso automaticamente nos leva ao terceiro item. Bakunin argumentava que a liberdade era uma conquista social e não individual. Ele dizia que o homem só é livre quando todos os homens são livres. Ele dizia: a escravidão de um só homem sobre a terra é uma ofensa contra o próprio princípio de humanidade. E a liberdade só se realiza com a igualdade de todos. Hobbes argumentava que o homem racional abria mão de parte de sua liberdade para viver sob o Estado, que lhe garantiria muitas outras vantagens. Bakunin, se pudesse, diria a Hobbes que a ideia de abrir mão de um pouco de liberdade é simplesmente ultrajante. As relações entre a filosofia de Bakunin e V são claras, até porque o próprio Alan Moore, que é criador do personagem, é reconhecidamente anarquista. E com isso vamos analisar algumas ideias trabalhadas no filme e que conversam diretamente com a filosofia anarquista. Sabemos que a teoria anarquista é ampla e por isso não devemos imaginar que as ideias dentro dela são sempre homogêneas. Uma ideia bastante constante, no entanto, é a praxis. Apesar de também não ser exclusiva do anarquismo, ela é uma ferramenta na qual o V se apoia durante toda a trama. Mas o que é, afinal de contas, a praxis? Bom, ela é simplesmente a união entre a teoria e a prática. Para um anarquista, não basta que uma pessoa pregue, por exemplo, a dissolução do Estado, enquanto ainda se mostra dependente dele. Uma pessoa que critica o capitalismo americano, mas se muda para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, ou uma pessoa que critica o sistema bancário e trabalha para o banco, são exemplos de hipocrisias criadas pela falta de praxis. V demonstra que sua teoria é sempre alinhada à prática. E ele faz isso ao combater os homens-dedos, ao matar membros do partido fascista e, ao fim, a dar sua própria vida pela causa. Apesar das ideias materialistas do anarquismo, V basicamente admite que os símbolos são inevitáveis, assim como as ideias. Para se acabar com a opressão, deve-se destruir símbolos, e a própria substituição de tais símbolos torna-se então o próprio símbolo. Isso é muito claro no diálogo entre V e Eve. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. E você vai reverter a situação explodindo o prédio? O prédio é um símbolo, assim como o ato de destruí-lo. E bom, tudo em V é simbólico. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, explodir um prédio pode mudar o mundo. Ele personifica uma ideia. Ele não tem rosto, não tem identidade, não tem nome. Seu próprio nome é um símbolo, que por vezes faz referências ao número 5, e em outras representa a liberdade. E claro, é muito semelhante ao símbolo da anarquia. Além de tudo, V usa a máscara de Guy Fawkes, aquele soldado inglês que já mencionamos no início do vídeo. Durante a trama, vemos essas ideias por vezes de maneira totalmente explícita, e outras vezes de maneira sutil, como quando, após assassinar Sutler, Creedy e seus capangas, V se apoia levemente na parede e deixa sua marca com sangue. Falamos na primeira parte da análise de como o medo é ferramenta primordial para os regimes autoritários. V, por sua vez, sabe que a liberdade preconizada por Bakunin está justamente em vencer o medo. Isso é retratado através de Eve, quando ela resiste à tortura e às ameaças que eram secretamente feitas pelo próprio V. Mas também é retratado através do povo, que começa a se levantar contra os homens-dedo. Olha, tudo o que eles querem é uma informação. Dê alguma coisa a eles. Prefiro morrer atrás do depósito químico. Então você não tem mais medo. Está completamente livre. Voltando ao conceito de liberdade de Bakunin, onde o homem só pode ser livre caso todos os homens sejam livres, vemos que mesmo Sutler,
O líder fascista era prisioneiro de seu próprio regime, de maneira que vivia sempre isolado e buscando cada vez mais o controle do povo. E as pessoas logo abaixo dele também, porque tinham fardos e preocupações constantes, como Eric Finch, policial que, ao começar a suspeitar do governo, precisa usar dispositivos para não ser escutado. E, de maneira geral, em vez de vingança, o homem é sempre prisioneiro de suas próprias mentiras. Mesmo tendo a força, a independência e a inteligência, V também é um prisioneiro, tanto física quanto mentalmente. Ele não pode se entregar a uma paixão. Ele não pode se dar ao luxo do amor. Mesmo tendo obras de arte, comida e outros tipos de mordomia, V só se torna livre ao morrer e ao libertar toda a sociedade. Ao fim do filme, a libertação é simbolizada pelo povo retirando suas máscaras. E entre o povo, vemos várias das vítimas do regime fascista de Sutler, como Valéria e Gordon, que pode, enfim, ter suas histórias reveladas e seu passado sempre lembrado. E que o filme V de Vingança continue a nos inspirar pela busca pela liberdade. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da análise do filme V de Vingança. Tem algum filme clássico que você gostaria que fosse comentado? Deixa aí na barra de comentários. Quer discutir sobre esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade? Aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, se torna apoiador e a gente se vê lá no grupo secreto exclusivo do Telegram. Até lá!